Jesus aí? Glória a Deus! Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus! Aleluia! Coloque de pé, nós vamos iniciar o nosso culto nessa noite. Olha, diga para ela um palavra especial, como sempre, né? Diga que é uma mulher, diga para ela que está bonita. Ela. Agradeça ao Senhor, né, por este culto, por essa oportunidade. Eu não sei como foi a sua semana, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu sei que Deus ele tem uma palavra ao teu coração, amém? Ele tem uma porção reservada para você. Quantos recebem isso nessa noite? Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos aí onde você está, que você curvasse a sua cabeça, que você começasse a falar com o Senhor. Comece a abrir o teu coração agora para o Senhor. Ele está aqui nessa noite. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está. E eu creio que Ele está em nosso meio, eu creio que Ele está neste lugar. Este lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus, amém? E Ele está presente aqui, Ele quer falar com você, Ele quer tocar no teu coração, Ele quer tocar na tua mente, Ele quer transformar realidades na tua vida, na tua casa, na tua família. Mas para que isso aconteça, você precisa depositar a sua fé no Senhor. Então prepare o teu coração, coloque a mão sobre o seu coração e comece a falar com Ele aí onde você está. Comece a fazer a tua oração. Diga, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada porque eu estou aqui na tua casa. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada pelo teu amor. Comece a agradecer ao Senhor. Quem sabe você não agradeceu ao Senhor nesse dia. Quem sabe você não agradeceu ao Senhor durante essa semana. Esse é o teu momento. Agradeça ao Senhor pelo dom da vida. Agradeça ao Senhor pela saúde. Agradeça a Ele porque você está na casa do Pai nessa noite. Amém? Aleluia. Levante suas mãos aos céus e vamos orar ao Senhor, dando início a este culto, consagrando esse momento ao Senhor. Ó Pai, nós te louvamos, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada porque nós podíamos estar em outro lugar, mas nós escolhemos estar na tua casa, na tua presença, porque este é o melhor lugar para estar. E nesse momento nós te damos liberdade para que o teu Espírito Santo flua sobre este lugar, sobre cada coração, sobre cada mente que está aqui nessa noite. Arranca do nosso meio, Deus, toda a tristeza. Arranca do nosso meio, Deus, toda a incredulidade do nosso coração. Enche o nosso coração de fé. Que a paz do Jeová Shalom venha ser derramada sobre corações aqui nessa noite. E nós, ó Deus, preparamos, ó Deus, um momento de adoração a Ti. Nós queremos construir neste lugar um trono de louvor, de adoração ao Teu santo nome, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é santo, só o Senhor é bom, só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Por isso, Deus, nós te damos liberdade neste culto. Fique à vontade entre nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Todo dia, repare, todo dia é dia da nossa vida. Todos os segundos não me incomodar. Todos os segundos, dá vontade.
Levante suas mãos aos céus, comece a adorar ao Senhor. Abra tua boca, igreja, comece a clamar agora por mais do Senhor, pela presença dEle. Comece a clamar a Ele onde você está. Levante suas mãos aos céus. Aleluia. Adore Ele, adore Ele, adore Ele. Atraia a glória do Senhor para este lugar. Aleluia. Nós estamos aqui, sedentos em ti. Venha Deus, venha Deus. De este lugar, eu desejo é ser ti. Declare, eu poder. Queremos, Senhor. Nós estamos aqui, consideramos este. Venha Deus, venha Deus. Enche este lugar, eu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem, enviar teu coração, teu amor. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem, enviar teu coração, teu amor. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Venha Deus, venha Deus. Enche este lugar, eu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem, enviar meu coração. Quero ouvir, queremos ouvir, Senhor. Tua glória contemplar. Meu coração, quero ouvir.
as suas mãos ao céu, abra a sua boca. Você vai dar honras ao Senhor. Dê glórias a Ele, porque só Ele é digno de todo o amor. Aleluia. Te damos honra, te damos glória, pelo poder, sangue, amém. Te damos honra, te damos glória, pelo poder. Aleluia, aleluia. Aleluia. Ele é exaltado. Glória a Deus. Olha, você vai falar assim, Deus vai falar contigo nessa noite. Bem forte, querido. Em nome de Jesus, toma café. Deus vai falar contigo. Aleluia. Glória a Deus. Isso aí. Isso é crente cheio do Espírito Santo. Amém? Deus vai falar com você. Agora, olha para dentro de você e diga assim, Deus vai falar comigo. Amém? E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, nós vamos ler o capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 1. Vamos começar a partir do versículo 5. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Vou esperar um pouquinho. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, diz assim:
partir do versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos me perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Glória a Deus. O tema que Deus ele colocou no meu coração para nós conversarmos um pouco essa noite diz que uma igreja ativada pelo Espírito Santo. Você pode dizer isso? Uma igreja ativada pelo Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre essa pessoa tão importante, que é a pessoa do Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade, que habita dentro de mim e habita dentro de você. E diferente do que muitos dizem, uma vez eu me lembro que estávamos numa aula no seminário, e o professor perguntou assim: o que é o Espírito Santo? E um aluno, com toda a certeza do coração, ele disse: é uma força. E todos ficaram assim olhando, e a professora disse assim: não, o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é um movimento. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa que sente, é uma pessoa que ouve, é uma pessoa que, assim como eu e você, tem todos os sentidos. Vê. E ela se relaciona conosco. Ela se relaciona conosco. E ela foi enviada por Deus para habitar na minha vida, na sua vida, para habitar no meio da igreja. Essa é uma promessa que Jesus fez lá em João. Se você for ler João, capítulo 14, capítulo 15 e 16, Jesus ele vai narrar essa promessa, onde ele diz para os seus discípulos que ele iria para o Pai, mas que ele não nos deixaria só, ele enviaria o Consolador, ele enviaria o Ajudador, ele enviaria o seu Espírito. E esse Espírito, ele foi derramado sobre a igreja. No texto que nós acabamos de ler, nós vemos a inauguração da Igreja de Cristo na face da terra. E isso aconteceu com o derramamento do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus havia morrido, ressuscitado ao terceiro dia, no domingo de Páscoa. Semana que vem nós comemoraremos a Páscoa, né? Não foi coincidência, não. Cristo acidente. E no domingo de Páscoa, Jesus ressuscita, e a Bíblia diz que Jesus anda no meio de seus discípulos por 40 dias. E o povo de Israel, eles tinham, por lei e costume, comemorar algumas festas. Se você for ler as festas judaicas, é algo fantástico, uma ordenança que Deus estabeleceu. E uma delas era a Páscoa, e a outra era a festa chamada Festa de Pentecostes, ou Festa das Colheitas, ou Festa das Primícias. É isso? E essa festa, ela acontecia exatamente 50 dias depois da Páscoa. Depois do domingo de Páscoa, contava-se 50 dias. No final desses 50 dias, o
colheitas, festa das primícias. Então, nesse momento, Jesus, junto com os seus discípulos, com os apóstolos, com todo o povo judeu, eles estavam em Jerusalém para comemorar essa festa, a festa de Pentecostes. E a Bíblia diz que Jesus, então, dá uma ordem para os seus discípulos e diz assim: olha, vocês não vão sair daqui. Vocês vão permanecer neste lugar. Porque eu vou derramar o meu espírito. Eu vou cumprir a minha promessa sobre a vida de vocês. Porque o povo saía das suas casas, ia a Jerusalém para sacrificar ao Senhor, né, para oferecer as suas primícias ao Senhor, e eles retornavam para as suas casas. Mas quando eles chegam naquele lugar, Jesus diz assim: olha, vocês não vão voltar. Vocês vão permanecer aqui. Porque eu vou derramar o meu espírito sobre vocês. E a Bíblia diz então que Jesus, ele é assunto aos céus, aos olhos dos seus discípulos. Nós conhecemos a história, Jesus é levado aos céus. E os discípulos, em obediência ao Senhor, eles permanecem naquele lugar, reunidos, orando e buscando ao Senhor. E a Bíblia diz que se passaram alguns dias. E no meio dessa unidade, dessa comunhão dos irmãos, de repente, ouve-se um som, como de um vento impetuoso. Um vento forte. E a Bíblia diz que esse vento entra naquela casa onde aqueles apóstolos, aqueles 120, né, estavam reunidos, enche aquele lugar, distribui sobre cada um línguas como que de fogo, e a Bíblia diz que há um enchimento do Espírito Santo. E naquele momento, algo sobrenatural começa a acontecer. E a Bíblia diz que as pessoas que estavam fora da casa ficaram perplexas com o que elas estavam vendo. Elas ficaram maravilhadas com aquele acontecimento. E pouco depois, Deus levanta um homem chamado Pedro. E na sua primeira mensagem, cheio do Espírito Santo, mais de 3.000 pessoas se rendem ao Senhor. Então, essa é a história da inauguração da Igreja de Cristo na face da terra. Essa é a história do nascimento da Igreja de Cristo na face da terra. E eu e você fazemos parte dessa igreja. Nós somos essa igreja, amém? E você, você é essa igreja. E algo que me chama muita atenção é que antes da descida do Espírito Santo, aquelas pessoas, aqueles 120 irmãos que estavam ali, eles eram apenas pessoas. De lugares diferentes, famílias diferentes reunidas no mesmo lugar. Mas quando houve a descida do Espírito Santo, naquele ambiente aconteceu uma ativação profética. Ou seja, Deus, ele depositou sobre aquelas pessoas um propósito de propagar o seu evangelho. E ali a Igreja de Cristo se inicia na face da terra. E assim como na minha vida e na sua vida, a pessoa do Espírito Santo, ela é fundamental no meio da igreja. O Espírito Santo, ele precisa se manifestar no meio da igreja. Porque de nada adianta nós nos reunirmos aqui, todos os domingos, todas as quintas-feiras, se o Espírito Santo não mover-nos. A igreja, ela é a reunião de pessoas ativadas pelo Espírito Santo. Você entende isso? Amém. Porque senão é apenas uma junção de pessoas, é um grupo de pessoas. E é sobre isso que eu quero falar. Porque a presença do Espírito Santo na minha vida e na sua vida testifica que nós somos o quê? Filhos de Deus. E a presença do Espírito Santo no meio do povo significa que aquele povo é igreja de Cristo. Esse é o diferencial. Então, nós precisamos abrir o nosso coração e receber essa ativação do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, no meio dessa igreja. Amém? Porque o que Deus tem para realizar através da nossa vida é sobrenatural. Mas nós precisamos da pessoa do Espírito Santo. Mas o que
significa, pastora, ser ativado pelo Espírito Santo? Ser ativado pelo Espírito Santo significa ser acionado, movido, ligado, movimentado pelo Espírito Santo. E a igreja precisa ser assim. A igreja precisa caminhar pelo Espírito. A igreja precisa se reunir pelo Espírito. A igreja precisa ser direcionada, movimentada pelo Espírito. Senão ela perde. E nessa noite, nós vamos aprender o que nós precisamos fazer para ser uma igreja ativada pelo Espírito Santo. E nós vamos aprender o que a ativação espiritual acontece com a igreja, gera na igreja. Você entende isso? E a primeira coisa é que a ativação do Espírito Santo no meio da igreja, ela acontece quando há obediência. Diga comigo, obediência. Em Atos, no capítulo 1, versículo 4, diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus deu-lhes o quê? Uma ordem. Deu-lhes uma Ordem. Jesus não deu uma opção. Jesus não deu uma sugestão. Olha, se vocês puderem, se vocês não tiverem nada para fazer, fica aqui. Jesus não fez isso. Ele disse, vocês vão ficar aqui. Jesus deu uma ordem. E ele diz, não saiam de Jerusalém. Em hipótese alguma vocês vão sair deste lugar. Mas esperem pela promessa de meu Pai, que eu lhes falei. E muito interessante que o povo, eles estavam em Jerusalém para comemorar Pentecostes, para oferecer as suas primícias ao Senhor, e eles não estavam preparados para ficar naquele lugar. Na mente daqueles homens, daquelas mulheres, eles iriam oferecer a sua oferta ao Senhor e eles iriam voltar para as suas casas. Eles não tinham na sua mente, mas Deus então Jesus então dá essa ordem e eles obedecem a voz do Senhor. Porque a maioria daquelas pessoas viviam na região da Galileia. E de Jerusalém a Galileia era aproximadamente 123 quilômetros. Como daqui em Niterói, a pé. E Jesus, então, pede que eles fiquem ali e eles obedecem à voz do Senhor. Eu acho muito interessante que você não vê ninguém questionando a Jesus. Mas por que a gente precisa ficar aqui? Por que tem que ser hoje? Por que eu não posso ir em casa e voltar? Não, ele simplesmente obedece. E uma igreja, para ser ativada pelo Espírito Santo, uma igreja, para ser direcionada pelo Espírito Santo, ela precisa ser uma igreja obediente. Obediente a quê? A palavra do Senhor. Nós precisamos nos posicionar como cumpridores da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que nós devemos amar uns aos outros como Cristo amou. A palavra de Deus diz que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Não é isso que a palavra de Deus diz? Dentre tantas coisas, nós precisamos obedecer a Deus em tudo na nossa vida. E algo muito interessante que eu sempre falo para minha filha, e eu falei essa semana para uma outra criança aqui na igreja, que a obediência ao Senhor, ela precisa ser completa. Não tem isso de obedecer pela metade. Né? Já viu quando você fala para o seu filho, para sua filha assim, arruma um quarto. Seu filho vai lá, joga assim a colcha mais ou menos por cima da cama e... Né? Obedeceu pela metade. Não é obediência. Então a obediência ela precisa ser completa. Em tudo. Em todas as áreas da minha vida, eu preciso ser obediente ao Senhor. Segundo, a obediência, ela precisa ser imediata. Não é depois. É na hora. É agora. Se Jesus falou, é agora.
Ah, não, Senhor, primeiro eu vou terminar os meus estudos. Não, é agora. Ah, não, Senhor, deixa primeiro eu resolver algumas coisas na minha vida, depois eu atendo o chamado. Não, é imediato. Porque senão deixa de ser obediência. E a obediência, além de ser completa e imediata, ela precisa ser com alegria. Dá um sorriso pro seu irmão. Abre mais. É assim mesmo. Com alegria. Já viu quando você pede alguma coisa pro seu filho ou sua filha e ela vai assim: eu vou fazer porque senão. Já viu? Tem uma história que eu não lembro direito da ilustração, mas a mãe manda o filho sentar e ele não quer sentar. E você tem que sentar, ele não quer sentar, não pode querer, senta. Aí ele sentou assim: por fora eu tô sentado, mas por dentro eu tô em pé. Ele estava até ali, né? Mas o coração dele não estava obedecendo. Muitas vezes nós somos assim com Deus, né? Deus nos dá uma ordem, Deus nos faz um chamado. Esse não vai ter consequência, só que não sabe. Não é assim. Dessa forma, você nunca será ativado espiritualmente. Não é assim que funciona. Para haver a ativação espiritual na sua vida, na minha vida, no meio da igreja, precisa haver obediência. A segunda coisa que precisa haver no meio da igreja, na nossa vida, para ter uma ativação espiritual, nós precisamos de unidade. Diga comigo, unidade. Unidade. Atos capítulo 2, versículo 1, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só Lugar. Não estavam todos reunidos, cada um na sua casa. Cada um no seu afazer. Não estava cada um com o seu propósito. Não, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, não bastava estar apenas em Jerusalém. Havia um lugar específico. Havia uma casa separada para aquele momento. Você sabia disso? Que havia uma casa, um espaço como esse reservado. Então não bastava estar somente em Jerusalém, porque em Jerusalém haviam muitas pessoas. Você vai continuar lendo o texto e você vai ver que muitos que estavam do lado de fora da casa ficaram admirados com o que estava acontecendo lá dentro. Então muitos estavam em Jerusalém, mas não basta estar apenas em Jerusalém, precisa estar no mesmo. Você está entendendo? Isso fala de unidade. Existe uma diferença muito grande entre estar junto e estar unido. Você sabia disso? Já preguei aqui sobre isso. Sobre sinergia. Aqui mesmo. Muitas vezes nós estamos juntos aqui na igreja, mas não estamos unidos. Não temos o mesmo propósito, não seguimos na mesma direção, não temos os mesmos alvos. Dessa forma, não há ativação espiritual. A mesma coisa na sua casa, na sua família, no seu casamento. Se vocês não estiverem em unidade, seguindo o mesmo caminho, trilhando o mesmo propósito, na mesma direção, não há ativação espiritual na sua casa. Não há avivamento na sua casa. E nós precisamos buscar essa unidade. Porque é na unidade que o Espírito de Deus se manifesta. E eu acho muito interessante que o salmista ele fala sobre isso. Que diz que é na unidade dos irmãos que Deus derrama a sua bênção. É na unidade que Deus derrama a unção. É na unidade que há a ativação espiritual. É na unidade que o sobrenatural acontece. Amém. Aleluia. É na unidade. Você com essa pessoa que está do seu lado aí. Diga para ele assim, precisamos estar unidos. Olha para a pessoa que está atrás de você e diga assim, precisamos estar unidos. Então, queridos, para que haja essa ativação espiritual na minha vida, na sua vida, nessa igreja, nós precisamos, primeiramente, viver uma vida de obediência. Segundo, estar em unidade.
E o que a ativação gera no meio da igreja? O que acontece quando uma igreja ela é ativada pelo Espírito Santo? Nós vamos ver o que aconteceu lá em Pentecostes. A primeira coisa é que uma igreja ativada pelo Espírito Santo é uma igreja viva. Diga comigo, uma igreja ativada pelo Espírito Santo é uma igreja viva. É uma igreja viva. Atos capítulo 2, versículo 2, diz assim: de repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Aqui nesse texto nós vemos um elemento muito importante, que é o vento. O vento, ele é um dos símbolos do Espírito Santo. Mas algo que Deus ele ministrou no meu coração e ele abriu meus olhos para o entendimento desse texto é que o vento do Espírito, ou o vento, ele teve em alguns momentos da história da Bíblia, ele transformou realidades. A palavra vento, no original hebraico do Antigo Testamento, vem da palavra ruach, que fala de fôlego, respiração. Respira fundo aí. Mais uma vez. Tem fôlego aí? Amém. Ruach. Aí. E essa mesma palavra é usada para o Espírito. Espírito do homem e o Espírito de Deus. E duas passagens no Antigo Testamento, em duas passagens nós encontramos essa expressão ruach. Esse vento, que era o mesmo vento que soprou lá em Pentecostes. E a primeira ocasião está em Gênesis, no capítulo 8, no versículo 1, que diz que Noé estava com a sua família dentro da arca, com todos os animais, e havia muita chuva sobre a terra, havia um dilúvio sobre a terra, e a Bíblia diz então que Deus se lembra de Noé e ele faz soprar o quê? O ruach. Deus sopra o ruach, o vento, e as águas baixam. Olha que interessante. O vento, ele transformou aquele cenário de inundação, de tristeza, de tragédia. Ele fez as águas baixarem. Uma outra ocasião no Antigo Testamento que encontramos essa mesma palavra ruach, em Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, onde o profeta do Senhor é levado no meio de um vale de ossos secos. E a Bíblia diz que ali haviam muitos cadáveres e os ossos estavam sequíssimos. Para lá de Bagdá. E a Bíblia diz que Deus dá uma ordem para o profeta e diz: profetiza. E a Bíblia diz que enquanto o profeta começa a profetizar, o que acontece? Deus manda o quê? O ruach. O vento enche aquele vale. E quando o vento enche aquele vale, aqueles ossos ganham vida. E daquela morte se levanta um numeroso exército. Sabe uma verdade interessante? É que o vento, o ruach, ou no Novo Testamento, no grego pneuma, que é o mesmo significado, esse vento, ele trouxe a vida à Igreja de Cristo. Foi através do vento que a Igreja de Cristo nasceu. Ele transformou, o vento, ele transformou a realidade daqueles homens que até então eram homens e mulheres comuns, como eu e você. Mas a partir daquele momento se tornaram missionários, pregadores da palavra do Senhor, desbravadores do reino e responsáveis por estabelecer a igreja do Senhor. O vento do Espírito, ele transforma realidades.
é o ruar do Senhor. Então, uma igreja ativada pelo Espírito Santo, é uma igreja viva. Não há morte, não há sequidão, não há esterilidade. Uma igreja que é ativada pelo Espírito Santo tem vida. Amém. E neste lugar, a vida. Você crê nisso? Na sua vida, a vida. Você é uma fonte de vida, porque você é a igreja. Aleluia. Jesus disse que nós seríamos uma fonte a jorrar. Mas para que isso aconteça, você e eu precisamos estar ativados pelo Espírito Santo. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo, além de ser uma igreja viva, ela é uma igreja capacitada para pregar o Evangelho. Ainda em Atos, no capítulo 2, no versículo 3, depois que esse vento ele sopra, a Bíblia diz o seguinte: e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Então, nesse texto nós vemos dois elementos. O primeiro era o vento. Diga, vento. Vento. O segundo elemento era a língua. Língua como fogo. Mas essa palavra língua no original, ela pode se referir à língua como órgão humano ou a um dialeto, um idioma. Olha que interessante. Mas quando nós continuamos a ler o texto de Atos capítulo 2, nós vamos ver que as pessoas que estavam fora da casa começaram a ouvir aquelas línguas que os homens que estavam dentro da casa estavam falando. Essas línguas como de fogo. E eles entendiam ou não? Sim ou não? Sim. Eles entendiam. Muitas vezes nós interpretamos esse texto e achamos que essa língua era a língua dos anjos. Eram línguas espirituais. Sabe o que Deus estava fazendo ali? Deus estava capacitando aqueles homens para falar as diferentes línguas das nações. E esses homens começaram a falar. E as pessoas que estavam do lado de fora começaram a ouvir. E eu pergunto para você, o que aqueles homens e mulheres estavam dizendo? O que aquelas línguas estavam dizendo? Pergunta para você, irmão, o que elas estavam falando? Você sabe? Eu te garanto que não era balabalai. Não era. Sabe o que aqueles homens estavam dizendo? Nas línguas, eles estavam propagando o Evangelho. A história diz que em Jerusalém haviam mais ou menos 15 países, 15 línguas diferentes reunidas naquele lugar, naquele dia. E você acha que se Deus desse apenas um dialeto, como o Evangelho seria propagado no meio daquelas pessoas? Seria muito difícil, não seria? Mas a Bíblia diz que quando o Espírito Santo ativou aqueles homens, eles começaram a pregar o Evangelho em outras línguas. E o nome do Senhor foi propagado naquele lugar. E imediatamente, Pedro se levanta, sai daquela casa e continua pregando. E 3.000 almas. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo é uma igreja capacitada para pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é uma igreja ativada. A igreja que não prega o Evangelho a toda criatura não está ativada pelo Espírito Santo. Aleluia. Nós precisamos buscar isso. E algo que me chama muita atenção é que Deus ele me levou a uma conexão desse texto com outro texto lá do Antigo Testamento, em Gênesis, no capítulo 11, que narra a história da Torre de Babel. Quem que já ouviu falar ou já leu sobre a Torre de Babel? A história diz que os homens começaram a se multiplicar e eles então se reuniram. Olha o poder da unidade.
para construir o quê? A torre. E eles diziam ao seu coração: nós vamos construir essa torre, vamos chegar até o céu e nós seremos poderosos. E a Bíblia diz que Deus então faz o quê? Deus confunde a língua daqueles homens. Deus faz com que aqueles homens parem de entender um ao outro e comecem a falar em línguas estranhas. Eu não estou entendendo o que você está falando. E é com esse movimento acontece a dispersão. E a torre não é construída. Então, ou seja, um fenômeno onde há línguas distribuídas para a dispersão e a finalização de uma obra que não vinha de Deus, mas vinha do homem. Aí, Atos capítulo 2, nós vemos línguas distribuídas entre pessoas que estão reunidas no mesmo lugar, né? Uma capacitação linguística para que todos se entendam, para que haja unidade, pregação da palavra do Senhor e o início de uma grande obra que não era estabelecida pelo homem, mas pelo próprio Deus. Olha que interessante. Você conseguiu fazer a conexão? Deus, ele distribui línguas, ele capacita aquele povo para pregar a sua palavra. Quantos aqui querem pregar a palavra do Senhor? Amém. Quantos querem pregar a palavra do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Então você precisa buscar a ativação do Espírito Santo na tua vida, no teu ministério. E por último, uma igreja ativada pelo Espírito Santo é uma igreja cheia do Espírito Santo. Tem como pegar dois copos de água, um cheio, um vazio? É uma igreja cheia do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, no versículo 4, diz assim: e todos ficaram Cheios. mais uma vez, e todos ficaram Cheios do Espírito cheios Santo. do Espírito Santo. Existe uma grande diferença entre ser habitado pelo Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Quantos aqui são a habitação do Espírito Santo? Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Glória a Deus, aleluia. Nós, como igreja do Senhor, nós não podemos nos contentar em sermos apenas habitados pelo Espírito Santo. Nós precisamos buscar o enchimento do Espírito Santo. Se eu molhar esse carpete, eu vou ter um puxão de orelha. De perdão de antemão. Tá vendo esse copo aqui? Esse copo aqui é você. Bonitinho? Vou tomar cor, um brilho, né, para as mulheres. Mas é você. Tá vendo? Aqui. Não é vestido com óleo. Você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador. Você foi habitado pelo Espírito Santo. Aqui, ó. Você vai morar no céu, amém? Amém. Você vai ver Jesus na glória, amém? Você Amém. vai cantar um hino da vitória, amém? Amém. Okay. Você está aqui, ó. Você vai para o céu. Filho de Deus, nada pode mudar isso. Mas Deus não te chamou só para isso. Deus te chamou para ser igreja. E ser uma igreja ativada pelo Espírito Santo. E quando você busca essa ativação do Espírito Santo, o que acontece com você? Você se enche. E quando você se enche do Espírito Santo, não tem mais espaço para o eu. Quando você está cheio do Espírito Santo, não há mais espaço para as minhas vontades.
Quando eu estou cheio do Espírito Santo, não há mais espaço para o meu querer. Não há. Porque agora eu estou completamente dominado pelo Espírito Santo. Agora eu sou guiado pelo Espírito. Agora as minhas atitudes são guiadas pelo Espírito. As minhas palavras são guiadas pelo Espírito. Os meus sonhos são guiados pelo Espírito. Os meus projetos são guiados pelo Espírito. E não mais por mim. Só que, infelizmente, dentro da igreja, tem muitos irmãos, muitas pessoas que se contentam apenas em ser habitados. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E isso é fato. E a Bíblia diz que naquele dia ele derramaria do seu Espírito sobre toda a terra. Aleluia! Todos aqueles que quiserem. Está disponível. Basta você acessar. Não é o pastor que vai acessar por você. Não é o ministério de louvor que vai acessar por você. Não é o seu esposo ou a sua esposa. É você que precisa acessar essa ativação espiritual. É você que precisa se encher do Espírito Santo e começar a ser guiado, direcionado por Ele. Só dessa forma, você e eu vamos conseguir viver o sobrenatural de Deus. Você entende isso nessa noite? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o momento. Aleluia. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo é uma igreja cheia do Espírito Santo. E por último, uma igreja ativada pelo Espírito é uma igreja frutífera. Diga comigo, uma igreja ativada pelo Espírito Santo é uma igreja frutífera. É uma igreja frutífera. Em Atos capítulo 2, versículo 41, diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Após receber a vida de Deus através do vento, depois de ser capacitado para pregar através das línguas como de fogo, depois de ser cheio do Espírito Santo, Pedro se coloca diante daquela multidão e começa a anunciar. Ele não tinha microfone. Ele não tinha um púlpito tão bonito. Muito menos projeção. Ele quer vir pregar lá naquela época. Pedro não tinha nada disso. Mas ele tinha a vida. Ele tinha a capacitação. E ele tinha o enchimento do Espírito. E quando ele abriu a sua boca, na sua primeira pregação, naquele dia, naquela festa de Pentecostes, naquela festa que representava o início de uma grande colheita, Pedro, ele lança a rede. Naquele dia, 3.000 pessoas se convertem ao Senhor. Naquele dia, 3.000 almas se rendem ao Senhor. Esses foram os primeiros frutos da igreja de Cristo. Porque Pedro, ele entendeu e aceitou essa ativação espiritual na vida dele. Queridos, chega de viver uma vida de crendice. Deus não nos chamou para viver uma vida de crendice. Vou na igreja de vez em quando. Leio a Bíblia quando dá tempo. Sirvo ao Senhor quando não tem mais nada para fazer. Chega! É tempo de ser uma igreja ativada pelo Espírito Santo. É tempo de ter uma vida ativada pelo Espírito Santo. É tempo de fazer a diferença.
Viva o sobrenatural de Deus. Seja ativado pelo Espírito Santo. Deus não nos criou para termos uma vida estéril. Deus nos criou para gerar frutos. A Bíblia diz que quando Deus cria o homem do pó da terra, Ele pega o barro, a neblina, Ele faz aquele boneco, Ele sopra. Olha. E aquele boneco ganha vida. Aquele boneco que antes não tinha nada, nenhuma reação, ele é ativado pelo fôlego, pela vida de Deus. E quando aquele homem se coloca de pé, Deus dá uma ordem para ele. E sabe qual foi a ordem que Deus deu para ele? Multiplique-se. Eu não te criei para ser estéril. Eu criei você para gerar outras vidas. Deus criou a Igreja Batista Jerusalém para gerar frutos, para gerar vidas para a glória dele. Mas para que isso se torne realidade, nós precisamos ser ativados pelo Espírito Santo. O teu ministério precisa ser ativado pelo Espírito Santo. Talvez você entrou aqui, você está com o ministério morto, os teus talentos enterrados. Ei, é noite de ressurreição. É noite em que o vento vai soprar. A vida será liberada, a ativação será liberada. E quem quiser participar, vai desfrutar do poder de Deus. Vai desfrutar de uma vida sobrenatural. E antes de encerrar, quero falar rapidamente sobre a história de um homem chamado George Whitefield. Esse homem, ele ficou conhecido como pregador do ar livre. Ele não ficou conhecido como pregador de público, como pregador da maior igreja dos Estados Unidos, como pregador da maior igreja da Alemanha. Não. Ele ficou conhecido como pregador ao ar livre. A história diz que George, ele nasceu numa cidade, uma família muito humilde, e antes de completar 3 anos, o seu pai faleceu. Ele ficou sem pai. E ele começou a ajudar a sua mãe numa pensão. A mãe dele tinha uma pensão e ele começava a ajudar a mãe dele todos os dias. Ele limpava os quartos, ele limpava os banheiros, lavava as roupas de cama, servia em tudo o que precisava. E esse jovem, ele tinha uma saúde muito debilitada. A história diz que frequentemente ele ficava doente. E ele tinha uma doença específica no pulmão, que de vez em quando o abatia. Mas a história diz que George nunca se deixou paralisar pelas suas dificuldades. A história diz que todos os dias, mesmo com todos os seus afazeres, ele sempre tirava um tempo para orar, buscar a Deus, ler a Bíblia e preparar sermões. E muito interessante que ele narra na sua biografia que ele fazia isso porque dentro do seu coração, ele na verdade diz, dentro dos seus ossos, ardia um fogo incessante. E esse fogo que ardia no corpo dele não permitia parar de pregar. E a Bíblia diz que a história diz que durante toda a sua vida esse jovem foi crescendo e por onde ele andava, ele pregava a palavra de Deus. Ele pregava a mensagem do Evangelho. E enquanto ele pregava, milagres sobrenaturais aconteciam no meu corpo. E um fato que marcou a história desse homem é que durante 28 dias ele pregou diariamente para 10.000 pessoas ao ar livre. Em 28 dias, multiplica por 10. Quanto que dá?
28 multiplicado por 10. 280. 280. Não é isso? É. Em 28 dias, esse jovem pregou para 280 mil pessoas ao ar livre. Aleluia. Sem microfone, sem caixa de som e com problema pulmonar. E eu pergunto para você, qual a desculpa que eu e você vamos dar para Deus? Esse homem, você pode ler depois a história dele. Ele entrou para o livro dos heróis da fé. Ele é um dos heróis da fé, porque ele marcou a sua geração. E esse homem, ele pregou até o último dia da sua vida. A história diz que ele pregou em várias nações e num determinado lugar, ele acabou de encerrar o seu sermão e ele foi dormir na casa de um pastor. E ele chegou na casa desse pastor, ele jantou com a família do pastor. E quando ele estava indo para o quarto, ele ainda sorri para o pastor, para a sua família, prega mais um sermão curto e se deita. Às 2 horas da manhã, o Senhor o recolhe. Ele pregou até o último minuto da sua vida. E eu pergunto para você, por que nós, como igreja do Senhor, nós temos parado de pregar? Sabe por que nós temos parado? Porque nós não estamos ativados pelo Espírito Santo. Dá uma sacudida no teu irmão aí. Uma sacudida santa. Sabe aquela sacudida santa assim? Fala para ele assim, você precisa ser ativado pelo Espírito Santo. Só aqueles que são ativados pelo Espírito Santo, eles marcam gerações. Só aqueles que são ativados pelo Espírito Santo, só eles conseguem marcar a história. Se você morresse hoje, o que as pessoas diriam a seu respeito? Mais um. Será que é isso que as pessoas diriam de você? Nós precisamos deixar uma história, um legado. Amém? Deus colocou essa igreja aqui para deixarmos um legado nessa cidade. Mas para isso, nós precisamos ser ativados pelo Espírito Santo. Quantos querem receber essa ativação nessa noite? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos. Que você começasse agora a refletir o que precisa na sua vida para que você seja ativado pelo Espírito Santo. Será que precisa de humildade? Será que precisa de obediência? Será que precisa de renúncia? O que precisa na tua vida para que você seja ativado no teu ministério? Deus, Ele quer ativar ministérios nessa noite. O Espírito Santo quer reativar ministérios nessa noite. Você pode fechar os seus olhos? Não olhe para o ministério de louvor. Não olhe para eles. Ele tem um momento com Deus. Feche os seus olhos onde você está. Comece a orar ao Senhor. Feche os seus olhos onde você está. Eu queria que você ouvisse essa canção. Esse deve ser o clamor da igreja. Amém? Por favor, a música para mim. Feche seus olhos, comece a buscar aí no Senhor onde você está, o enchimento do Espírito Santo de Deus. Você pode fazer isso como igreja do Senhor? Eu posso fazer por você. Você e Deus.
Deus quer ativar a sua vida. Ele quer ativar o teu ministério. Então é tempo de buscar o Senhor, amém? Você pode cantar essa canção? Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Declare isso essa noite. Espírito Santo de Deus, nós falamos. Vem sobre a tua igreja. Vem sobre a tua igreja. E comece a clamar agora do Senhor, para que esse vento sopre sobre você, sobre o teu coração, sobre o teu ministério, agora, em nome de Jesus. Comece a declarar isso, Senhor, vai inundando o meu coração, vai inundando a minha mente, vai enchendo o meu ser, vai arrancando tudo que não provém de ti, Senhor. Comece a buscar onde você está. Você pode levantar as suas mãos e dizer: enche, Senhor, eu quero mais de ti. Eu quero impactar gerações. Eu quero ter capacidade para levar a tua palavra a todas as nações, aqueles que precisam. Por isso, Deus vem sobre nós. Capacita-nos, ó Deus, que haja frutificação. Aleluia. Tem a mão da sua posturada agora, você tem unidade para amar o Senhor. Tem a mão da sua posturada aí, você está, querido. É tempo de clamar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. Começa a buscar mais revestimento de poder do Senhor sobre a sua vida. Abre a sua boca. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Busque o Senhor. Há uma unção reservada sobre esse lugar para você. Acesse ela. Acesse esse espírito. Acesse essa ativação. Acesse esse fogo. Acesse esse vento do espírito nessa noite. E começa a profetizar agora sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a vida do teu irmão. Eu quero ouvir o clamor da igreja agora. Eu quero ouvir o clamor de uma igreja ativada pelo Espírito Santo de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Enche-me, Senhor. Começa a profetizar agora, aleluia. Enche-me. Enche, Senhor, enche nosso coração, enche nossa mente, que nós vamos fluir então do teu Espírito, sobre as nossas vidas, sobre a igreja, sobre cada ministério, sobre o poder do teu nome, Deus. Você pode declarar isso? Declare. Derrama sua glória, derrama sua
Vem, Espírito Santo, nos corações. Que haja ativação do Senhor. Que haja vida. Que haja fluido do teu Espírito. Sobre cada vida. Sobre cada família, Senhor. Sobre cada ministério. Sobre cada coração. Sobre cada terra seca. Que haja vida. Que haja fluido do teu Espírito. Aleluia. Que haja fluido do teu Espírito, Senhor. Sobre este lugar. Sobre esta igreja. Pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Pastor, eu vou lançar e aplauda Ele. Aplauda o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olha o seu irmão e diga assim: esteja ativado pelo Espírito Santo todos os dias da sua vida e você viverá o sobrenatural de Deus. Se você crê, aplauda mais uma vez ao Senhor. Em nome de Jesus. Ok? Nós vamos ter período de ofertas, de dízimo, mas antes eu quero fazer um momento missionário, como a gente sempre faz aqui no segundo domingo. E muito propício, né? Essa mensagem hoje veio a calhar. É uma expressão portuguesa, eles falavam muito, veio a calhar. A gente sabe que não é veio a calhar, né? Veio porque Deus fez essa mensagem para o nosso coração nessa noite. E realmente, o Espírito Santo, quando enche nossos corações, né, muitas pessoas, muitas igrejas acham que quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, que a igreja vai falar em línguas, que a igreja vai crescer, que a igreja vai ficar forte. Mas a igreja ser do Espírito Santo, ela acontece uma coisa como aconteceu, né, com a igreja primitiva. Ela recebe avivamento. E o avivamento, a resposta do avivamento, a pessoa cheia do Espírito Santo? Não. É também cheia do Espírito Santo. É a salvação de almas. Glória a Deus, aleluia. E um dia esse avivamento fez com que missionários viessem até o Brasil e hoje nós temos o Evangelho. Hoje eu tenho a salvação de Cristo porque alguém veio, alguém pagou o preço. A história dos primeiros missionários no Brasil, irmãos, é de grande dificuldade. Mas as pessoas cheias do Espírito Santo, ninguém para. Amém. Glória a Deus. Ninguém para. Aleluia. Ninguém para. Há relatos de missionários, eu não posso tomar muito tempo, de alguns missionários que precisavam ir para alguns povos que eles tinham, e Deus falava, eu quero que você vá evangelizar esse povo. Eles não tinham nenhuma condição financeira. E eles iam assim mesmo. Há casos que só podiam entrar em determinados povos, que era completamente fechado, ninguém podia, só tinha uma maneira de entrar, como escravo. E esses missionários se transformaram em escravos, para, como escravo, poder evangelizar. Por isso eu digo, a pessoa cheia do Espírito Santo, ninguém para. Por isso não puderam parar aquela igreja. Glória a Deus, né? Chegou até aqui. E nós não vamos parar, amém, irmão? Então nós vamos trazer essas ofertas, mas antes eu quero, junto com vocês, orar por alguns missionários. Nós temos vários missionários. Eu trouxe aqui só 2 missionários, só 2 fotos hoje, tá? Da Micheline, que está no Nordeste, do pastor Inácio, que trabalha com as crianças também, mas em Moçambique, tá? E nós temos outros missionários. Não esqueçam de orar pelos missionários, pelos pastores, pela igreja que está na Ucrânia. Não se esqueçam, nós já trouxemos aqui também, né, um vídeo do missionário que está lá, mas muitos outros, né? Nós temos a irmã Michele, que está em África, nós temos a Rita, nós temos na Índia,
E muitos outros, você também deve conhecer outros missionários, você deve sempre se lembrar de orar por eles. Amém? Então vamos, essa é a Micheline, que está aí com algumas crianças no Nordeste, bem no sertão mesmo, ali entre Pernambuco e Ceará. Pode passar. Aí já é o pastor Inácio, que está aqui, né? Todo ali, o único adulto que está ali no meio das crianças. Ele faz um trabalho muito bom com essas crianças. A gente já tem alguns anos que a gente ajuda, né, esse missionário. Ele é de lá, nós vamos ouvir, tá, um relato dele, né? A língua dele, né? Apesar de falar o português, mas é um pouco difícil, talvez você tenha alguma dificuldade. Eu coloquei a foto dessa menina, que é uma das meninas que é cuidada lá no Moçambique, porque às vezes a gente vai numa hamburgueria e a gente reclama, né? Tá com pouco queijo, né? Mas olha o que ela está comendo. Não ela, todas as crianças. Seu café. Não tem manteiga, não tem nada. Eu não sei se vocês nem costumam falar isso para as crianças de vocês em casa, mas é bom falar. Eu sempre falei para meus filhos isso, né? Ora, agradece a Deus, porque tem gente que não consegue comer o que a gente vai comer hoje, né? Então a gente deve se lembrar assim. Jesus se lembrou, quando estava com fome, ele multiplicou o pão e peixe. Jesus, ele está olhando para essas crianças. Jesus, ele trouxe as crianças para deles, é o reino dos céus. A gente tem que lembrar dessas crianças. Amém? Vocês podem diminuir o som, né, e colocar o áudio do pastor, por favor? É só um pequeno relato de agradecimento. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que graça do Senhor abunde a todos os irmãos aí, toda a igreja renovada do Cabo Frio. Que Deus abençoe poderosamente. E nós aqui estamos bem pela graça, meu pastor. Estamos embaixo da graça. A dificuldade não falta, temos dificuldade financeira, né? Porque as coisas já subiu muito o preço na alimentação, está muito alto na parte da alimentação, combustível, todas as coisas estão muitíssimo alto. E já o que nós que estamos a receber não vai cobrir, não vai suprir as necessidades, mas estamos a colocar nas mãos do Senhor e Deus vai superar de tudo e Ele está no comando. E essa dificuldade não é só aqui em Moçambique, pelo que vejo eu, está a abranger em todo o mundo. Eu, pessoalmente, considero que isto que está a acontecer é guerra mundial, porque essa guerra, Ucrânia e Rússia, está a mexer todos os países na parte da economia. Então, imagina lá, pastor, no nosso país, em Moçambique, é um país pobre, não é? Então, estamos sendo abrangidos também muito pior. Está muito pior. Então, peço oração, meu amado. Peço grande oração para suprir as necessidades das crianças. Se continuar assim, vamos diminuir na alimentação, não é? Para além de comer, por em vez de comer 2 vezes no dia, então vamos cortar, vamos comer por dia uma vez. Se faz a refeição, almoço, então janta não. Se janta, almoço não. Então vamos fazer assim, se continuar as coisas. No momento não, estão alimentando 2 vezes por dia. Que Deus abençoe grandemente. Grande abraço. Esse é o pastor Inácio, né, dizendo sobre essas dificuldades que todos estão passando, não é diferente lá também. Eu fiquei pensando, né, quando no Covid ele trouxe alguns relatos, muitas pessoas morriam porque não tinha remédio, quando tinha remédio não tinha médicos, né? Nós
recebemos apoio do governo. Os Estados Unidos mandavam um cheque, né, para casa das pessoas, mas os países pobres não tem esse apoio. Né? Então, quem é que vai lá? Tem cesta básica lá? Acredito que não. Auxílio, né? País pobre, né? Não tem. O nosso país é pobre, sim, mas tem outros muito mais pobres. Né? Nós devemos cuidar, devemos ajudar uns aos outros. Então, pegue aí a sua oferta, se prepare, tá? Do dízimo. E toda a oferta que é trazida no dia de hoje é separada para missões, tá? Especificamente para os nossos missionários. Então, se você pode contribuir, faça isso com alegria. Eu vou ler um verso aqui para a gente. Enquanto você prepara aí, vou colocar no celular, porque sem óculos não me enxergava. Né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus é o quê? Justiça, é paz, é alegria do Espírito. Nós ouvimos que mensagem hoje falando sobre o Espírito Santo. Então nós devemos estar alegres. O Espírito Santo nos dá alegria. Ele nos leva a participar do seu reino. E é um reino de justiça, de paz, de salvação de almas, de pessoas. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Então, até a contribuição financeira que você traz, a cesta básica, se você trouxe também alimentos para a cesta básica, não se esqueça, irmão. Isso é bem importante para a gente ajudar algumas famílias e algumas instituições. Tá? A gente pode sim contribuir. Amém? Vou convidar você que fique de pé. Nós temos também uma chave Pix, tá? O pastor disponibilizou, né? Inclusive para a cantina. A gente vai ter uma cantina no final do culto, né? Hoje tem cantina? Tem, né, pastor? Tem. E você também vai poder fazer, né? Se você desejar assim, pode ofertar, pagar a cantina com a chave Pix. Tá bom? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos consagrar esse momento para o Senhor. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer. Queremos te agradecer porque o Senhor um dia nos alcançou com a tua graça, com a salvação, com o amor, com essa igreja. Mas o Senhor principalmente nos alcançou, Senhor, com o Espírito Santo. E o teu Espírito Santo, Senhor, ativou o nosso coração. Ele ativou-nos para o reino. Ele ativou-nos para as nações. Ele ativou-nos para amar as pessoas. Ele ativou-nos, Senhor, para perdoar. Ele ativou-nos, Senhor, para sermos uma família unida para a glória de Deus. Ele ativou-nos, Senhor, para nos submetermos à tua palavra que é santa. O Espírito Santo nos ativou, Senhor, para que entendêssemos que Jesus Cristo veio nos salvar. E que nós fôssemos libertos de todo pecado para que recebêssemos a vida eterna. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, te pedimos que o Espírito Santo, Senhor, mova os nossos corações para missões. Mova, Senhor, os nossos corações para o reino, para todos os dias de nossa vida, Senhor, nos empenharmos, ó Pai, para abençoar, Senhor. Porque é importante que o Evangelho seja pregado, Senhor, por esta igreja, nesta nação, nesta cidade, e também, Senhor, nas cidades e aos povos espalhados em todo o mundo. Porque sabemos que o Senhor amou o mundo de tal maneira e que não negou, mas apresentou o teu Filho Jesus Cristo para morrer por cada um de nós. E, ó Pai, nós estamos aqui privilegiados, Senhor,
Queremos te agradecer, Senhor, e queremos ofertar com alegria. Queremos, Senhor, te pedir que a bênção da prosperidade esteja sobre a vida de cada um que está aqui ofertando com alegria, com entendimento, com gratidão, Pai. Porque é segundo a tua palavra, e a tua palavra sempre se cumpre. Por isso nós oramos, Senhor, felizes por poder adorar ao Senhor e contribuir com o teu reino desta maneira. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Traga a tua oferta, irmãos. Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifica o seu santo nome. Exaltado, exaltado no céu. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Quem está feliz aí com o Senhor? Amém? Eu estou muito feliz, porque Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Eu tenho alguns anúncios para fazer, mas antes de fazer os anúncios, eu queria fazer menção dos nossos visitantes. Nós temos aqui a Lívia, o Luiz Felipe, esse casal maravilhoso, e a Luísa. Oi, Luísa. Não quer nem olhar para mim, tá vendo? Vocês são muito preciosos, é muito bom ter vocês aqui conosco. Voltem sempre, essa casa do nosso Senhor, né? Nós também temos o Jonathan e a sua família, está nos prestigiando, nosso coração está cheio de alegria em recebê-los aqui. Sintam-se à vontade. Também temos a amiga, que eu não lembro o nome. Karen, o Pierre é de casa, né, Pierre? Estamos juntos? Karen, seja muito bem-vinda, tá bom? Essa casa é nossa. É a segunda vez, né, Karen? Terceira vez. Cuidado, senão pega. É muito bom. Oi? Fala, Pierre. Tá feliz, Pierre? Você está feliz? Eu também estou muito feliz. Então, sejam todos bem-vindos. Essa aqui é uma casa, é uma família. Nós temos o Rodrigo, que também está aqui mais uma vez, né? Nos prestigiando. E Deus, ele é maravilhoso pela presença de todos vocês e a presença dele, que é real em nosso meio. Deus, ele trouxe uma palavra para nos despertar nessa noite. Por que Deus trouxe essa palavra? Porque Ele tem grandes projetos através da sua vida, amém? Amém. E eu quero, antes de fazer os anúncios, vamos saudar os irmãos, né? Eu sempre esqueço de alguma coisa, né? Misericórdia. Acho que é a idade que está chegando. Só Jesus na calma. Vamos saudá-los? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. E se quiser, pode ficar que tem bastante espaço. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 21. Eu estava lendo a Bíblia hoje pela manhã. E Deus, ele já tem ministrado ao meu coração sobre algo que ele vai fazer em nosso meio aqui no próximo domingo. E hoje pela manhã, na minha devocional, Deus me deu esse texto. Quando eu li essa passagem, eu falei, é exatamente isso que Deus tem colocado no meu coração, que Ele irá fazer aqui. E quando eu li essa palavra, Deus testificou aquilo que Ele já tinha ministrado no meu coração. E olha só que poderoso. Segundo o livro dos Reis, capítulo 23, versículo 21. Amém? Vamos ler aqui. Apareceu. Glória a Deus. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, nosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. 22.
porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. O que Deus ele está gerando no coração do povo era expectativa. Repita para a pessoa que está ao seu lado, expectativa. Você nunca celebrou uma Páscoa como esta que virá. Páscoa é um momento profético, é um momento poderoso em Deus. É tão espiritual que para os israelitas o ano se inicia com a Páscoa. É um marco. É uma grande festa. Você entende isso? Deus ele irá fazer algo poderoso em nosso meio aqui domingo que vem. Nós vamos celebrar a Páscoa aqui no culto. Nós vamos fazer menção àquele que nos tirou da escravidão. Você entende isso? Da mesma forma como Deus tirou o povo da escravidão no Egito e levou para uma terra que mana leite e mel, assim como Ele nos resgatou do lamaçal do pecado, de uma vida de dor e de sofrimento, e está nos conduzindo para uma vida em abundância, nós vamos celebrar a esse Jesus, o Cristo, que fez isso por mim e por você. Então será algo poderoso. Eu quero te desafiar a trazer alguém. Muitos vão entender o verdadeiro sentido da Páscoa no próximo domingo. Nós teremos a apresentação das crianças. Será um culto muito especial. E nós também teremos uma pastora pregando aqui. Ela é diretora do nosso seminário teológico da nossa convenção, a pastora Suelen. Ela já confirmou a sua presença. Deus a usa de forma poderosa. E ela vai ser detalhista falando sobre a Páscoa do Senhor. Nós teremos um cordeiro. Olha, será poderoso. Você não pode perder. Traga alguém junto com você. Você vai entender sobre as ervas amargas. Eu não vou falar sobre agora, que senão eu vou estar... Mas aumente a tua expectativa em Deus. Amém? Será uma grande festa. Louvado seja o nome do Senhor. Na terça-feira agora nós temos a Escola de Vencedores. Na quinta-feira nós teremos o nosso culto com uma série de mensagens. Esqueci o tema a esperança que você precisa. Eu ia falar o amor, mas não é. A esperança que você precisa. Nós tivemos a primeira série de mensagens na terça-feira agora. E Deus nos presenteou com um culto ao ar livre. Quem estava aqui no culto ao ar livre? A gente se reuniu em círculo. Na verdade, não era um círculo, né? Cá entre nós. Era uma misturada ali, né? Mas que ambiente maravilhoso. Nós estávamos em reforma na igreja. Nós colocamos um carpete aqui. Nós terminamos de fazer a parte acústica da bateria. Nós tivemos alguns problemas técnicos, tinha um cheiro de cola muito forte, e a gente não conseguiu fazer o culto de quinta aqui, fizemos o culto lá fora e foi maravilhoso. Mas no próximo será aqui, e venha participar, porque Deus, Ele é a esperança que você precisa. E Deus, Ele tem ministrado de forma poderosa em nosso meio. E eu tenho certeza que Ele há de completar aquilo que Ele já começou. Amém? Fique em pé nesse momento, nós queremos orar. Queremos abençoar a tua semana. Queremos profetizar toda sorte de bênçãos de Deus sobre a sua vida. E também queremos te abençoar, entrando na função apostólica. Curva a sua cabeça e agradeça a Ele por esse momento maravilhoso. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te rendemos graças. Senhor, pelo que tu fizeste em nosso meio. Senhor, muito obrigado por cada missionário que está no campo, levando o evangelho que começou a ser dissipado lá atrás na igreja primitiva.
Senhor, muito obrigado, Senhor, porque Tu tem nos sustentado, Tu tem dado condições a essa igreja para honrar os compromissos com cada missionário. Senhor, muito obrigado porque Tu tem sido fiel. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos despertas para sermos arautos do Senhor. Senhor, usa cada um dos Teus filhos, ó Pai, como Tu usou os apóstolos da igreja primitiva para falar aos carentes e sedentos da Tua palavra. Que eles possam enxergar o Teu amor em nós. Para isso, Senhor, encha-nos do Teu Espírito todos os dias. Em nome de Jesus. Nós profetizamos sobre cada um dos Teus filhos, sobre cada família aqui e cada família que nos acompanha através das redes sociais. A Tua bênção, o Teu amor, a Tua proteção. Senhor, acampa os Teus anjos em redor dos Teus filhos, guardando e livrando de todo mal, que nenhuma seta do inimigo possa assolar, tirando a paz e a alegria dos Teus filhos, mas que haja paz, que haja alegria por onde os Teus filhos andarem. Sê com eles, Pai, guardando e livrando. Nós profetizamos uma semana de vitória, para que Teu nome seja honrado, engrandecido em cada conquista, em cada vitória que Tu trarás, Senhor, sobre cada um dos Teus filhos, ainda essa semana. Que haja cura do Senhor, que haja restauração para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda sua mão. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, agora e para sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor, que Deus abençoe em nome de Jesus.